Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez num programa Débora Histórica, onde vocês vão saber um pouco mais de cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural muito maravilhosa no estúdio Companhia Casa da Sogra. E olha, gente, eu tô aqui com visita que eu adoro, o Tenente Miralles, que vai falar pra gente sobre o Dia do Soldado e vai acompanhar o programa todo, tá ok? Então, quer falar um oi pra gente? Olá, pessoal que está nos assistindo aí. Débora, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui em nome do Exército, falar um pouquinho sobre o Dia do Soldado, vai ser muito interessante. Legal, e eu agradeço o Exército também por ter nos fornecido, você, né? Como que falaria fornecido? Por ter nos disponibilizado? Disponibilizado, tá bom. Isso mesmo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, como sempre, comemorações dos dias. O quadro Falando de Arte com Lenora Teles Pires, Conhecendo Política com a professora e geopolítica Selma Prado, canal de informações com Naves Ferraz e uma agenda cultural deliciosa e música, tá? Então voltamos já. Primeiramente, antes de agradecer, já agradecendo, vai Ulisses Galuti da GECOM, que ajuda bem a gente a organizar aqui. Ele dá uns toques para mim: Débora, faz assim, faz assado, melhora isso, melhora aquilo, né? E o Naves Ferraz por ceder os vídeos para o nosso conhecimento. Hoje eu recebi aqui um recadinho do meu amigo Marcelo Tchelão. Um beijo para você, Marcelo. Ele pôs assim: 10 coisas que não existem, que não exigem talento. São 10 coisas, né? Então, ó, ser pontual, avisar com antecedência, agradecer, pedir por favor, cumprir o que combina, reconhecer o esforço alheio, ser ético, falar a verdade, dar satisfação a quem se deve e responder com educação. Isso para mim é maravilhoso. Eu recebi hoje de manhã, falei assim: vou falar no programa, tá ok? E isso tem tudo a ver com o Exército. Muita coisa que você falou ali a gente faz também. Cumprir horário, tratar com respeito, avisar, né, o seu superior sempre das coisas que você está fazendo, receber ordens e cumpri-las. Então isso tem tudo a ver com a nossa rotina. Com o militar, né? E é por isso que eu gosto, que eu amo o militarismo. Por quê? Porque existe disciplina e organização. Sim. Que sem a disciplina e a organização, a nossa vida vira uma bagunça. Então, em tudo, sabe? Disciplina, organização, a gente tem rotinas, né? Então, tudo precisa ter disciplina, organização e rotinas, né? Exatamente. A gente baseia, tanto é que o Exército é baseado em 2 pilares, que é disciplina e hierarquia, né? É isso que define o militarismo como ele é e como ele funciona, né? Por isso que funciona tão bem. Então, viu que legal? Então, hierarquia, extremamente importante numa empresa também. Né? A hierarquia, a obediência, o respeito, claro que tem o respeito, também tem de baixo para cima e de cima para baixo, mas extremamente maravilhoso que você completou agora. Ele vai participar do programa todo, então é muito legal. Bom, como vocês já sabem, no meu programa eu não falo sobre religião, política, apenas história, ok? Vamos para a comemoração dos dias. Dia 19, Dia Mundial da Fotografia, muito bacana, tá? Acho que o Lúcio leu e não falou nada, então deve estar boa a redação, né? Você entende de fotografia, né? Porque você é jornalista. Um pouco, Então tem uma noção. Tem um pessoal que trabalha comigo que é mais profissional na área de fotografia do que eu, mas... Legal. Então vamos lá. No programa passado nós falamos sobre o Dia Nacional das Artes e lembrando que a 8ª arte é a fotografia. A palavra fotografia vem do grego phos, que é luz, e grafes, que é estilo ou pincel, ou grafê, que significa desenhar com luz e contraste. Por definição, eu nunca tinha entendido a fotografia, mas aí o Lúcio me explicou e eu entendi um pouquinho. A fotografia é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa, fixando esta em uma superfície sensível. Ou seja, para os índios, pelo menos antigamente, prendia a nossa alma.
né? E ainda algumas culturas existe. Tem um filme que é um filme de terror chamado A Noiva, que eles acreditam nisso. Ele tira a fotografia, porque antigamente tirava-se fotografia dos mortos, né? Então ela morreu no dia do casamento, tirou foto com a noiva e prendeu. A alma dela, eles acreditam que tenha ficado preso como que é o nome daquilo? Na placa, né? Antigamente era uma placa. E aí ela ficou assombrando lá a casa. Bom, assistam, tá? Terceira exposição luminosa, tá. A primeira fotografia, eu não entendia porque também tira foto, fica de ponta cabeça, depois... Isso, é na revelação que ela fica do lado certo. Vocês viram o papel assim? A primeira fotografia reconhecida remonta ao ano de 1826. Vocês lembram que na semana passada, ou retrasada, Selma, do quadro dela, falando de política, ela falou que Dom Pedro viu a fotografia e saiu pelo mundo gastando nosso dinheiro, tirando fotografias do mundo todo? Então, foi na época em que a fotografia foi feita. É atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niepce, e contudo, a invenção da fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de muitas pessoas trabalhando juntas ou em paralelo ao longo de muitos anos. Se por um lado os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e desde a introdução do filme fotográfico colorido quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens produzidas, agilização das etapas do processo de produção e redução de custos, popularizando o uso da fotografia. Tá? Então vocês vão ver aí duas fotografias, né, que é a primeira fotografia tirada e a primeira fotografia colorida, tá? Nós também vamos colocar na tela, para quem quiser saber mais, que é no Point da Arte, o site para vocês saberem mais sobre fotografia, quem quiser, tá bom? E hoje em dia todo mundo tira foto, né? Hoje ficou fácil. Né? Com o celular, com essas máquinas todas. Eu sou do tempo que ia comprar o filme e você ficava economizando fotos. Tirava foto só em aniversário e festa de casamento. Que era caro, até para revelar depois. É verdade. Aí, não sei quem foi que falou, não sei se o Lúcio até estava junto, quem foi que falou que a gente comprava um filme de 12 e às vezes tinha um pouquinho mais e a gente tentava dava ainda uns 14, dava... 36, opa, vamos ver se tem 40, é muito legal. Eu tenho os negativos até hoje das fotos da minha família, que meu pai adorava fotografia. Ele tinha, na época, na década de 60, ele já tinha aquelas máquinas automáticas, né, que tiravam, e saía correndo, inclusive, para tirar foto na praia com a gente, né? Que legal. Então, vamos lá. Dia 19 também é dia do artista de teatro. É a quinta arte, tá? E quando comemora-se o dia do artista do teatro? Na forma, o homem primitivo e sem a necessidade de dominar a natureza, surge o desenho e o teatro. Então vocês vejam que o teatro não é uma coisa de agora, o teatro é uma coisa antiquésima. O teatro primitivo, em danças dramáticas coletivas que tratavam do seu dia a dia, que é a caça, uma espécie de ritual de celebração, agradecimento ou perda. Você sabia disso? Olha, não sabia disso. Muito legal, né? Estas pequenas evoluções deram-se com o passar dos vários anos. Quer dizer, acho que dos vários milênios, né? Com o tempo, o homem passou a realizar rituais sagrados na tentativa de acalmar os efeitos da natureza, harmonizando-se com ela. Os mitos começaram a evoluir. Surgem as danças miméticas. Com o surgimento da civilização egípcia, os pequenos rituais tornaram-se grandes rituais formalizados e baseados em mitos. Cada mito conta com uma realidade que veio a existir. Os mitos possuíam regras de acordo com o que propunha o Estado e a religião. Estes rituais propagavam as tradições e serviam para o divertimento e a honra dos nobres. Na Grécia, sim, surge o teatro, surge o ditirambo, um tipo de procissão informal que servia para homenagear o deus Dionísio, deus do vinho.
Mais tarde, o ditirambo evoluiu. Tinha um coro formado por coreutas e pelo corifeu. E aí eu pesquisei para vocês, né? O que significa corifeu? Aqui perto tem Avenida Corifeu de Azevedo Marques, mas ninguém sabe o que significa corifeu, ou poucos sabem, tá? Eu também não sabia. No teatro significa regente ou diretor do coro do antigo teatro grego, e como um substantivo masculino normal significa uma pessoa de maior destaque ou influência em um grupo com movimentos políticos, religiosos, etc. E em uma profissão significa um líder, um chefe. Tá? E aí, continuando, né, o coro formado pelos coreutas e pelo corifeu, coreutas que cantam no coreto, né, onde que tem ainda em São Paulo, mas em interior tem muitos coretos, tá? Eles cantavam, dançavam, contavam histórias e mitos relacionados a Deus. A grande inovação deu-se quando se criou o diálogo entre coreutas e o corifeu. Cria-se assim a ação na história e surgem os primeiros textos teatrais. O primeiro diretor de coro foi Téspis, que foi convidado pelo tirano Pisístrato para dirigir a profissão de Atenas. Téspis desenvolveu o uso de máscaras para representar, pois em razão de um grande número de participantes era impossível todos escutarem os relatos, porém não tinha microfone sem fio, não tinha... Acho que nem aquele megafone, né, também não tinha. Era na voz. Podia usar concha, sei lá. Máscaras para representar, porém podiam visualizar o sentimento na cena pelas máscaras. Porque era tudo feito assim no chão, né, na praça. Então não tinha as mesas de som como hoje, né, os aparelhos, as caixas, né. O coro era composto pelos narradores da história que, através de representação, canções e danças, relatavam as histórias do personagem. Ele era o intermediário entre o ator e a plateia e trazia os pensamentos e sentimentos à tona, além de trazer também a conclusão da peça. Também podia haver o corifeu, que era um representante do coro que se comunicava com a plateia do acontecimento. Aí, mostrando aí para vocês algumas figuras do teatro, tá? Então, a primeira é o interior do Teatro da Comédia Francesa, em Paris, né? Onde se pode ver o palco, os camarotes, galerias e fosso da orquestra, a partir de uma aquarela do século XVIII. E só uma coisinha, o Téspis, ele fez para representar... A primeira representação que ele teve da festa do Dionísio foi que ele se vestiu, colocou uma peruca com uvas, né, para representar o Deus, tá? Então foi assim um marco, né, nessa história. A segunda figura é a ilustração de Konstantin Somov para o Teatro de Alexander Blok em 1909. A terceira figura é a famosa máscara de teatro, que indica esta arte. E a quarta e a quinta figuras são as fotos do Teatro Municipal de São Paulo, lindíssimo, maravilhoso, que tem visitas, inclusive, programadas e gerenciadas, e vale muito saber dessa história, tá? Quando vocês puderem, eu acho que ainda continua sendo 1 hora, acho que tem a 1 e às 13 e às 15 a visita é muito deliciosa, porque você não pode tirar fotografia, né, mas as fotografias você pega na internet, você visita e eles contam a história do teatro de São Paulo, como que nasceu tudo, né, que foi o arquiteto Ramos de Azevedo quem construiu, até por isso que existe a praça lá, Ramos de Azevedo, o prédio onde era, acho que o Correio também do lado, foi ele que fez, né, que arquitetou, tá? Que tenha as visitas parará. E a sexta fotografia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu coloquei do Rio de Janeiro, mas tem vários, né? Tem o Teatro de Porto Alegre, Curitiba, tem Minas, Amazonas. Então, são lindos, maravilhosos. Daí eu estive do lado de fora, não fui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas estive do lado de fora, é lindo, lindo, lindo. Tá?
Bom, vamos lá. Fonte eu tirei da internet, isso daí, resumi, mesclei, né, junto e misturado, como nós estamos aqui hoje. Bom, aí também dia 19 comemora-se o Dia Nacional do Ciclista, que adoro andar de bicicleta, mas infelizmente eu não ando de bicicleta aqui em São Paulo, porque eu sou muito barbeira de bicicleta. Né? Imagina, né? Mesmo tendo essas pistas de bicicleta, as ciclovias, eu acho que eu preciso treinar. Bom, vamos lá. Dia 20, Dia dos Maçons, né? Eu já parabenizei todos os meus amigos e nesse dia a maçonaria, tá? A maçonaria é uma sociedade universal onde tem como princípio a liberdade, a democracia, a igualdade, fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual. Dia 22 foi dia do folclore. O folclore, o que é? Eu gostaria de fazer uma matéria bem grande, mas nós estamos aqui com um dia muito especial para mim, que é um dia do soldado, que é o dia do soldado, tá? Então nós vamos falar mais sobre isso, né? E de repente, um outro dia eu falo mais sobre o folclore. Então o que é o folclore? É um conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou grupo populacional. Mas é muito mais do que isso. E aí, deixa eu até comentar uma coisa com você. Eu acho que eu devia ser artista, mas artista para fazer assim, sabe, repentista. Porque quando eu estou falando para a câmera, eu vejo as pessoas assim, meio loucura. Parece que eu estou falando com os meus... Espectadores. É engraçado porque eu vejo cada carinha. Mas não liguem não, que eu sou meio maluca mesmo. Bom, então é dia 24, amanhã é dia dos artistas, tá? Mas nós já falamos sobre isso. E agora, antes de nós continuarmos isso, nós vamos tocar uma música, chama-se O Fantasma da Ópera, da obra de Andrew Lloyd Webber, ou Weber, caso alemão, tá? Que é uma das mais conhecidas e assistidas obras em teatros no mundo todo. Sua abertura foi em 1986 em Londres, que ele é inglês, e passou por vários países. E esta obra está novamente em São Paulo, estreou em 1º de agosto no Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 411. Eu tô doido para ir assistir essa peça aí, já tô me programando para comprar o ingresso com antecedência e poder assistir, dizem que é muito bonita. O pessoal que vai fala muito bem da montagem da peça. E é mesmo, e é maravilhosa. Inclusive o Andrew, ele era esposo da... meu Deus, foge. Esqueci o nome, mas depois eu lembro. E ele fez isso daqui, a Christine, ele fez se inspirando nela, Sarah Brightman. Ele era marido dela. E ele fez a Christine inspirando na Sarah Brightman, porque esse Fantasma da Ópera é o musical. Mas eu sou fãzíssima do Fantasma da Ópera, torço para ele, porque ele não é mau, ele sofreu um problema aí. E eu estou só precisando do filme da primeira história, da história verdadeira. E eu tenho uns 4 ou 5, acho que 5, com o musical, eu tenho uns 5 DVDs. Porque foram várias, Fantasma da Ópera é tão famoso que tem várias gravações, e tem a gravação de 1900 e bolinha lá, que é teatro, preto e branco, e outras histórias, mas a história verdadeira é assim, ele era violinista e a esposa cantora, e o diretor do teatro humilhou a esposa dele, entendeu? E ela escreveu uma carta e se matou, ela se jogou da ponte lá no Rio Sena, lá em Londres. E então ele ficou muito louco e colocou fogo no teatro e ficou morando por lá, né? Ele ficou todo queimado, tudo. Então essa é a história verdadeira, né? Mas aí o Andrew fez em cima disso um musical, que é muito bacana, porque o musical, o fantasma, ele é achado no circo, né, como já uma pessoa desfigurada, mas a verdadeira história é que ele se desfigurou queimando o rosto, se queimando, né, porque ele
Ah, porque a esposa dele ficou revoltada com o diretor, porque a esposa dele foi humilhada, tá ok? Então vamos lá. Então vamos ouvir essa música maravilhosa, que é um monte, né, de músicas, mas eu escolhi uma delas para vocês. Sing once again with me, our strange duet. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glance behind the Especialmente hoje nós recebemos aqui o Tenente Miralles, como ele já deu um oi para vocês, do Exército Brasileiro. Ele pertence ao Comando Militar do Sudoeste, da Seção de Comunicação Social e Subseção de Relações com a Mídia. Isso. Então eu já agradeço mais uma vez a você por estar aqui e ao Exército por disponibilizar o quanto que as Forças Armadas, né, o quanto que os militares colaboram com a parte cultural da gente, né, porque outro dia veio aqui também o tenente do Corpo de Bombeiros. Eu também fui fazer a entrevista com o Major Tasso, né, que é do 16º Batalhão também, aqui da região. Então, sempre que vocês precisarem, vocês podem contar com o Exército, não é? Sim, o Exército está sempre pronto, sempre preparado para atuar tanto na sua área operacional, como também para fazer ações de apoio à população, de caráter cultural. Nós temos departamentos de cultura dentro do Exército. Então o Exército, hoje em dia, ele abrange muito mais do que o pessoal imagina que é só para o combate ou só para o conflito, mas não, a gente tem toda uma estrutura organizacional complexa, e que é um prazer estar aqui falando sobre isso para vocês. Em nome do Comando Militar do Sudeste, agradeço o convite mais uma vez. E 25 de agosto a gente comemora então o Dia do Soldado, que é o nascimento do Duque de Caxias, né, que foi um grande militar brasileiro do século XIX, do início do século XIX, um grande pacificador, né, primeiramente. Certo. Ele batalhou em diversos locais do país, né, de norte a sul, na Farroupilha, na Balaiada, e chegou a ser ministro do Dom Pedro, né? Trabalhou bem próximo ao Dom Pedro II, lutou pela independência, né? Na defesa da independência do país. Por isso foi escolhido, né, também como patrono em campanhas externas, né, na Guerra da Tríplice Aliança, contra Uribe e Rosas. Então ele teve momentos muito importantes na história bélica brasileira e foi escolhido então como o patrono do Exército. E aí o dia do seu nascimento é comemorado o Dia do Soldado, que aí representa não só o soldado como graduação, né? Não só o soldado, mas todos nós do Exército somos soldados de Caxias. Então é um dia que todo o Exército comemora aí essa data. E já aproveitando, convido a todos no dia 24 às 10h30 da manhã, lá no Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, vai ter uma formatura em homenagem ao Dia do Exército, com entregas de medalhas, com decorações, a tropa vai desfilar, vai ser uma formatura muito bonita. Quem tiver possibilidade de comparecer, os portões estarão abertos, serão muito bem recebidos. E poderão conhecer um pouquinho mais de perto aí o nosso Exército. Ai, que ótimo, né, gente? Então, vocês, as pessoas não conhecem a parte militar, né, a parte do Exército. Eu vou fazer uma proposta para vocês. O que você acha de a gente sempre divulgar essa parte cultural que vocês fazem no programa? Sim, vamos divulgar. Vamos. É interessantíssimo, porque o meu programa é voltado para a cultura e educação. Vocês sabem disso, né? E a informação. E é importantíssimo as pessoas saberem o que acontece no Brasil. Gente, para de assistir novela, essas besteiras todas, e saiba um pouco mais sobre aquilo que interessa para nós, né? Sobre as informações que são interessantes para nós. O que o Exército faz? Será que ele só vai para a guerra? Nós não temos guerra, né? Na verdade, eu até queria falar uma coisa para você sobre isso. Esse convite não estava no script, tá? Mas está aqui no meu roteiro umas perguntas que eu tenho que fazer, que eu quero fazer eu pessoalmente, mas responda como você puder, tá? Então vamos lá.
Parará, parará, parará. No hino que nós vamos tocar depois, no hino do soldado, né, que é o hino Canção do Exército, a Canção do Exército, olha, nós somos da pátria guarda, fiéis soldados por ela amados. A pátria deve amar o soldado, ou seja, seus defensores. E quem são a pátria? O seu povo e os representantes. Então eles não devem só amar a pátria, porque a gente assiste alguns filmes, inclusive, né, hollywoodianos, e é uma verdade, né, porque o Rambo falou sobre isso, né, que ele fez de tudo pela pátria, mas a pátria não fez por ele. Então isso existe, né, a gente não sabe, na verdade, aqui no Brasil, porque hoje nós não temos guerra. Então a pátria tem que amar, né? Nós somos soldados, nós somos da pátria à guarda, fiéis soldados por ela amados. Então quem que tem que amar os soldados? É o povo brasileiro, né? É a pátria, né? A nação e os governantes que são representantes da nação. Sim. Você concorda com isso? Sim, concordo. E a imagem que a gente tem atualmente em pesquisas é de que nós somos amados pela pátria. Mais de 80% da população confia no Exército. É uma pesquisa de confiança e o primeiro colocado é o Exército, com mais de 80% de confiança da população brasileira. Então isso é estimulante, até para que a gente cumpra nossas missões, sabendo que tem esse apoio e essa confiança da população, que no fundo é o que baseia a nossa missão, né? É para o povo, é para o país. Quando a gente diz que a gente ama a pátria, mais do que o próprio solo físico, são as pessoas né, os brasileiros como nós. Né? O Exército não é meu, não é de quem usa farda, o Exército é de todo mundo, o Exército é do Brasil. É isso mesmo, o exército é da população, é da nação, é da pátria, né? As pessoas, os brasileiros, eles precisam ser um pouco mais patriotas, ou até muito mais patriotas, né? As pessoas falam assim, por que defender a pátria, né? Se o mundo é de todos. Não, já que existe uma linha imaginária, né? Vamos defender o que é nosso, né? Tá? Aí tem uma outra coisa aqui. Tá. Em nosso valor se encerra toda esperança que um povo alcança. Ou seja, os soldados amam a pátria, o amor à pátria deve ter reciprocidade. Foi isso que nós acabamos de falar, né? Tá? E a esperança, né? E a esperança, né, que um povo alcança. Isso. Alcança o quê? Alcança a vitória, né? Isso. E o começo do nosso refrão diz, a paz queremos com fervor. A busca do Exército é sempre pela paz. A gente também não... E o refrão fala isso, a gente não gosta da guerra, a gente não fica feliz com o combate. Mas se preciso for, a gente vai. Para restabelecer a paz. Exatamente. Porque a paz queremos com fervor, diz a canção do Exército. Certo. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos com valor, tá? Então é assim, ó, o Brasil já foi ultrajado, essa pergunta que eu estava falando para você, esse comentário, se você não quiser responder ou alguma coisa assim, tá? O Brasil isso é uma opinião minha, o Brasil já foi ultrajado e as Forças Armadas não deveriam defender a pátria de seus inimigos nacionais também. Porque apesar de ser uma questão política, é uma afronta e um desrespeito à pátria, à nossa nação, à nossa sociedade. O que se faz com a pátria hoje em dia, por exemplo, você não defender e você não administrar bem a pátria, é um inimigo nacional. Sim. O que acontece é que a gente age conforme a Constituição prevê, né? Então nós temos missões muito bem estabelecidas na Constituição, no artigo 142 e 144, que tratam das Forças Armadas, que é defender a soberania nacional, ou seja, do inimigo externo, né? Não perda de território ou de controle sobre alguma coisa nacional, dos poderes constitucionais, onde tem que garantir que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário existam e tenham as suas funções respeitadas, as suas decisões, independentemente do que haja ali dentro, entendeu? Independentemente do que seja acertado, do que seja votado, do que seja definido, é garantir que aquilo que está sendo uma atitude legal valha para todos.
O desenvolvimento nacional é também com uma questão subsidiária e garantia da lei e da ordem caso, mediante ordem da Presidência da República ou de um dos 3 poderes. Então a gente tem que prestar atenção nesse viés, né? A gente não pode ser usado como solucionador de questões políticas. O grande poder está no povo, não está no exército. O poder está no voto, está na escolha, está na cobrança dos seus governantes depois, em quem você votou ou não, mas foi eleito, você tem o direito de cobrar também, tendo votado nele ou não. Acho que o Brasil hoje em dia está muito mais atento à política, né? O brasileiro em geral. Então é por esse caminho, né? E o nosso comandante sempre frisa isso, que é por meio da democracia, do voto, do respeito às missões constitucionais de cada um, que as coisas vão se estabelecer ou se restabelecer, colocando na normalidade. Então esse é o ponto de vista do Exército em relação a essa questão. E aí você falou da canção, e no fim lutaremos com valor, mas lutaremos sem temor, diz a letra. Então a gente cumpre nossas missões sem temor, missões externas, né? O Exército fez uma campanha muito bonita no Haiti, né? Reconhecido pela ONU como a melhor missão de paz já realizada pelas Nações Unidas. Foram mais de 13 contingentes brasileiros, nós passamos muito tempo lá e cumprindo a nossa missão, levando estabilidade para aquele povo que tanto precisava de uma reorganização, né, política e de polícia. Então foi uma participação muito importante, reconhecido pela ONU. Certo, muito legal. E aí teve também, eu lembrei foi no Pearl Harbor, que mandaram 50 soldados, eu não lembro em que época que foi, faz um tempo já, que também foram 50 soldados do Exército lá. Quando a gente fala soldado, é tudo, tá? Tudo, é tenente, isso. é cabo, é soldado. Isso. Somos todos soldados. São todos soldados. Essa eu não estou me lembrando, mas tem também a campanha da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que também é pouco conhecido, quase não se estuda nos livros de história, infelizmente, mas foi uma campanha belíssima, né, no sul da Itália, avançando e conquistando Monte Castelo, Castelnovo, Gente, enfim. me deu um arrepio agora. Sabe por quê? Porque, inclusive, todo ano, eu sou muito emocionada. Todo ano, ou na Itália, nesse local aí, eles cantam o hino nacional brasileiro. E cantam a canção do expedicionário, que pouca gente aqui no Brasil conhece, os italianinhos pequenininhos cantam em português. Exatamente, eu vi esse filme. No ano passado, o comandante militar do Sudeste à época, o general Campos, foi quem foi representar o Exército nessa cerimônia em Pistoia, na Itália. E ele tirou muitas fotos, mandou fotos, e é belíssimo, assim, eles agradecem muito, porque o soldado brasileiro é um soldado diferenciado. Era um soldado, o povo brasileiro é um povo diferenciado na sua compaixão, na sua facilidade de trato com pessoas, né, até pela maneira como fomos forjados, né, com dificuldades, então a gente sabe lidar com dificuldades. Então o soldado brasileiro dividia comida, dividia o que tinha, os produtos, enfim, e diferentemente de outros soldados de outros países. Então o soldado brasileiro é muito reconhecido na Itália por conta disso, porque ajudou muita gente, salvou muita gente que morava lá e que as famílias, os descendentes vivem lá atualmente. E foi uma campanha importantíssima até para as operações seguintes e para o fim da guerra, né? O Brasil esteve lá já na segunda metade da guerra e rompendo linhas importantes, fazendo com que a Alemanha voltasse sua atenção para aquela área, permitindo outros avanços e tal. Foi uma ação muito importante e que quem tiver mais curiosidade, procure aí no Google sobre Força Expedicionária Brasileira, que vale muito a pena. Uma história muito bonita. Para quem é do Rio de Janeiro ou vai ao Rio de Janeiro, tem o Monumento Nacional aos Mortos, que fica no Aterro do Flamengo, que também é belíssimo, tem vários objetos que foram usados na guerra. Lá estão sepultados os pracinhas que infelizmente faleceram em combate. É muito bonita a visitação lá, tem guia, fica a dica cultural, já que o seu programa é cultural.
fica a dica para conhecerem esse monumento que é muito bonito, uma história muito bacana. Então, legal, olha, vamos fazer um quadro disso, né, sobre o Exército Brasileiro e passar para as pessoas o que se faz, né, não tem, porque assim, não aparece muito, aparece propaganda de sei lá o quê, mas não aparece o que o Brasil tem, né, de bom, o que o Brasil faz, né, de bom. Mesmo assim, vou pegar a Aeronáutica, Marinha, sabe, para fazer para mostrar para o brasileiro o que as Forças Armadas fazem aqui no Brasil, que não é só tem lá e faz umas coisas internas, não, eles têm um trabalho importante. Sim, né? Nós temos operações a engenharia do Exército trabalha muito com construção de vias, asfaltamento, rodovias, no Nordeste transporte de água, né? Tem várias atuações do Exército para o desenvolvimento nacional e que às vezes fica muito restrito ao local onde ele está acontecendo e as outras pessoas não tomam conhecimento. Além de tomar conta da fronteira, que são mais de 8 milhões de quilômetros, né, quadrados do território nacional, uma fronteira enorme, né, com muitos países, em locais às vezes não tão habitados, ou com florestas, ou com, né, com ambientes que dificultam a vigilância, e o soldado brasileiro está lá nos pelotões de fronteira. Então, esse Dia do Soldado, a gente tem que reverenciar esse pessoal que está lá no cantinho do Brasil, quase do lado de lá, defendendo as nossas fronteiras, atuando em, a gente chama de ACISOS, ações cívico-sociais, então, hospitais de campanha que são montados para atender populações carentes, levar outros órgãos, né, facilitar que outros órgãos chegam, para a pessoa tirar uma identidade, tirar um documento, uma certidão. Então o Exército faz campanhas nesse sentido também. Então é importante a gente divulgar, sim, o que o Exército está fazendo, porque o Exército está na rua, o Exército está atuando sempre. Certo, não é O Exército nunca para, é um dos slogans. Né? Não é pacífico. Não, um dos slogans nossos é esse, o Exército nunca para. Ah, que legal. Estamos sempre em operação. Que legal. Então vamos lá, o que eu tenho mais aqui? Como é sublime saber amar, com a alma adorar a terra onde se nasce. De novo falando em amor, né? Amor febril pelo Brasil, no coração não há quem passe. Quem sente no peito invicto, ardor intenso, amor imenso, veste a farda e convicto que brilha a glória, fulge a vitória. É dotado de alma forte, quem orgulhoso, bem desejoso, afrontar a morte, que brilha a glória, fulge a vitória. Aí tem trechos da canção e já tem alguns comentários aí, né? A nossa canção é muito isso, esse afloramento do sentimento nacional, né? Do sentimento da paz, do amor à pátria, do comprometimento, né? Que o nosso soldado tem em cumprir as missões. E levando valores que hoje, muitas vezes, quando as pessoas falam que querem os militares, esse desejo aí que se tem diagnosticado, muitas vezes é por esses valores. Na verdade, o que eles querem são os nossos valores de volta. Certo. Né? Que eles voltem à tona, digamos assim, né? Com probidade, né? Você ser honesto, honestidade, disciplina, lealdade, camaradagem, né? Uma coisa que a gente tem muito no Exército, ajuda mútua de um para o outro, pensando no bem comum, pensando no cumprimento da missão. Hoje em dia, a sociedade é uma sociedade muito egoísta, né? Muitas vezes, né? Você deixa de pensar no próximo, deixa de ajudar o próximo. E isso no Exército não, a gente sempre está se ajudando, porque a gente sabe que um precisa do outro, né? Como nós somos preparados para a guerra, então numa guerra, em algum momento você vai precisar do outro. Então a gente tem muito isso. E acho que esses valores é que a população, e por isso, confia tanto na gente, né? Para aquele índice de mais de 80% de confiança, acho que é muito por conta desses valores que a gente traz desde Caxias até os dias de hoje. Que legal. Tanto que
as pessoas, quando a pessoa é muito obediente, assim, no trabalho, não falta, ela é chamada Ela de é Caxias, pois né? é. Eu sou Caxias, né? Eu sempre fui Caxias, não faltava, não chegava atrasado, estava sempre, né, à disposição para fazer Isso. tudo. Então eu sempre fui Caxias, minha mãe foi Caxias, minha filha é Caxias, né? Então isso é muito gostoso. Ó, então eu quero aqui parabenizar todos os soldados brasileiros, né? Seja qual for a sua insígnia, a sua patente, e que o amor ao país entre no coração e tenha a coragem, a vontade de defendê-lo tanto dos inimigos externos como dos inimigos internos. Agora eu só quero colocar uma coisa aqui, gente, a gente fala, eu não cito nomes, assim, mas tirem da cabeça de vocês que se caso algum militar assumir a presidência da República, alguma coisa assim, não vai haver ditadura, não houve ditadura. Isso daí é coisa, sabe, para impor, para quem peça, para as pessoas, parece assim, tem a raiva dos militares, né? Tem a raiva do exército. Não, a gente tem que ter amor também. Não vai haver ditadura militar, né? Não tem como haver ditadura militar. E se eles seguem, inclusive, a Constituição, né? A Constituição defende o povo, né? Sim. Então não vai haver ditadura militar, tá? Não tem jeito, né, de haver uma ditadura militar. Não. Tá? Ninguém vai impor nada, ninguém vai falar assim, você não pode falar mal disso. Eu lembro que meu pai falava, não pode falar mal do governo que vai preso, e eu era rebelde, né? Falava que não sei o que lá, mas eu também não entendia nada, né? Eu falo o que eu quero, sempre fui assim, viu, Lúcio? Eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu visto o que eu quero. Sempre fui assim, tá? Então, vamos ouvir agora a canção do soldado, hino do Exército Brasileiro, letra e canção do soldado, a letra, desculpa, é do Tenente Coronel Alberto Augusto Martins e a música de Teófilo de Magalhães. Teófilo de Magalhães, muito bem. Antes disso, você quer completar alguma coisa sobre o Exército, sobre as missões que ele fez? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que já expliquei bastante aqui, mas lembrar sempre, né? O militar do Exército ele é uma profissão muito diferenciada. Então a gente tem uma dedicação exclusiva, né? A gente não tem como acumular com outro emprego, por exemplo. Nós estamos disponíveis permanentemente, a qualquer hora do dia e da noite, independentemente de fim de semana, de feriado. Como eu falei, as operações estão acontecendo o tempo todo, então tem gente sendo empregada a qualquer hora do dia e da noite que você imaginar, tem militares sendo empregados. Então isso nos torna diferentes, né, do sistema civil, digamos assim, né? Nós também somos civis quando não estamos fardados, mas enfim, como militares nós temos essas obrigações diferenciadas com a pátria, né? Pode ser movimentado para qualquer região do país, são uma das características, né, da profissão militar. Se alguém aí também tiver interesse, quer saber como ingressar no Exército, né? Acho que é legal a gente falar também. Isso, você entrando no site do Exército, www.eb.mil.br, EB de Exército Brasileiro, mil de militar.br, vai ter um itemzinho ali, como ingressar. E aí tem todas as formas de ingresso, porque aí varia da idade, da escolaridade, tem várias maneiras de entrar no Exército. Para a linha combatente, que é aquele que vai propriamente fazer o curso para atuar em situações de guerra, de operações, como as áreas complementares, a área de saúde, a área complementar como a minha, que sou de comunicação. Então tem várias áreas, né, para quem já tem faculdade, para quem ainda vai começar uma faculdade, para quem tem o ensino médio, enfim, tem diversas opções que encontra tudo lá no site do Exército. Estou pensando em entrar para o Exército. Pode entrar para o Exército com 56 anos? Já aí não pode mais. Então vamos lá, vamos ouvir a canção do soldado, que é lindíssima, maravilhosa. Eu que sou muito patriota, eu choro, tá? Vamos lá. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda, e brilha a glória, cuja vitória, em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança, quando altiva fora a guerra,
Bom, eu espero que vocês tenham gostado, chorado, se emocionado, né, com a canção do soldado aí. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu vou trazer um dia... O hino nacional brasileiro é lindíssimo, Sim. né? Mas ele é entendível para algumas coisas, porque a linguagem dele é antiga, né, gente? Aí eu fiquei até falando pro meu irmão, falei, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Nossa, quem que entende isso, né? Porque usa muito ordem inversa, né? Pouca gente sabe que quem ouviram, ele está se referindo às margens, né? As margens do rio ouviram o grito do Ipiranga. Exatamente, quem estava muito lá, interessante. né? De um povo heróico, obrado retumbante, bem inversa mesmo, ouviu, obrado retumbante, isso, né? Então, assim, é linda, e qualquer dia eu vou trazer aqui uma pessoa para falar sobre isso, né? Sobre os nossos hinos, inclusive todos, tá? O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Falando de arte, com Lenora Teles Pires. Falando de arte, é com muita satisfação que digo para vocês que o Centro Brasileiro Britânico também é palco de diversas manifestações artísticas. Suas galerias abrigam exposições temporárias, priorizando artistas contemporâneos britânicos e artistas brasileiros. Através de edital, eles devem propor uns trabalhos que se inspirem na cultura britânica. É um prédio elegante, bem decorado e organizado, e transmite arte em todos os espaços que você vai, pela sua arquitetura, pela colocação de obras de arte em vários locais. E também vemos logo na entrada a escultura em aço inox de autoria do artista inglês Tony Craig. A sua sala de teatro, palco de apresentações musicais, teatrais e debates, conta com excelentes condições técnicas e acústicas. Diversas áreas do prédio têm sido usadas para coquetéis de lançamento de livros e vernissagens. A sala do primeiro andar ainda abriga ensaios de coral de cultura inglesa semanalmente. Além das galerias, a Sala Cultura Inglesa tem a capacidade para 160 pessoas e um ótimo equipamento para projeção. E também um outro destaque na área de entretenimento e cultura. O programa Ópera Comentada, com projeções de montagens contemporâneas em DVD, todo sábado às 15 horas, já é parte do roteiro paulistano de cultura. Então, atentem a esse detalhe. Todo sábado às 15 horas existe esse programa de ópera comentada. As noites de sábado contam com uma programação constante de música gratuita. O primeiro sábado do mês traz programação de chorinho e o antepenúltimo sábado apresenta música erudita universal, enquanto que no penúltimo sábado temos música erudita brasileira. O mês se encerra com apresentações de canto coral erudito. O Centro Brasileiro Britânico oferece apoio cultural para a mostra beneficente anual da Casa de Apoio da Granja Viana. E através da Vera Becking, que é artista plástica e curadora, vem trazendo artistas e público seleto para as galerias, e o que ocorre também com o tradicional e inusitado Flower Show, uma exposição de arranjos de flores naturais que acontece anualmente nas dependências das galerias. Convidamos os queridos amigos a visitarem nossa exposição coletiva Vida, intitulada Vida, que terá início no dia 24, agora quinta-feira, dia 24 de agosto, e se encerra no dia 16 de setembro. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta, das 10 às 19, e sábados, dos domingos e feriados, das 10 às 16 horas. A Casa de Apoio na Granja Viana
é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1987 e trabalha em prol da população carente de Cotia. A sua linha de ação segue 3 diretrizes: desenvolvimento de programas de proteção básica a crianças, adolescentes e idosos, a realização de programas para melhoria de qualidade de vida das famílias da região e a promoção de atividades assistenciais e de apoio à comunidade. A Casa de Apoio conta com parceiros de setores público e privado, além de doações de pessoas físicas. Também mantém um bazar e promove eventos para levantar recursos que são revertidos para os programas sociais. Quem tiver o desejo de colaborar com a Casa de Apoio, que é um trabalho sério, por favor, anotem o endereço, o telefone e entrem em contato para fazer as suas doações. Vamos encerrar nosso Falando de Arte de hoje com as imagens da feira anual da Paralela Design, onde tive a satisfação em participar no estande da Tânia Siaco, da Siaco Studio, com um quadro, respectivo guarda-chuva, que foi inspirado neste quadro, que em arte aplicada, e foi realmente um marco muito importante na evolução da decoração. Vejam só que objetos, lustres e móveis ultramodernos.
E agora, um pouco de política, a quinta parte da série Conhecendo Política com Selma Prado. Vamos lá? Comentem, gente, comentem, façam perguntas para Selma, né? Participem do programa, tá ok? Conhecendo Política, com Selma Prado. Eu penso sempre, não sei se eu estou certa, se a minha pergunta é burra ou não, né? Mas é uma pergunta de pessoas leigas, assim como a maioria das pessoas que assistem televisão, não se importam com a política. Agora, veja bem, não seria melhor, ao invés de nós importarmos produtos, nós fazermos aqui, porque isso daria emprego, geraria seria aquela bola de neve boa, na verdade, sim, né? Tá legal. Tá legal. Você pode não gostar da política, mas a política gosta de você. E ela gosta de você bem ignorante. Isso mesmo. Ela gosta de você bem ignorante. Ela gosta que você não goste, entendeu? Porque quanto menos você gosta, menos você se informa, menos você acompanha e mais fácil fica para fazer tudo aquilo que não... todas. Tudo aquilo que não presta, usando o termo certo. Primeiro, o cidadão, só pelo fato dele viver numa nação, num estado, ele já está vivendo um momento político. Acabou. Ele já é fruto de uma política. Acabou. Se eu estou dizendo que nós temos uma política de saúde, vai. Aí eu tive sarampo. Tá. Mas o que aconteceu com você? Vamos supor por onde você andou. Eu andei por Manaus e por Roraima. Tá. E você teve sarampo. Esse sarampo, por exemplo, ele é consequência de uma política. Que política é essa? Além de uma política de saúde pública, existe uma política de segurança. Qual que é a política de segurança que eu estou falando? É a política de segurança de fronteira. Fazer inspeção, essas coisas. Exatamente. A Anvisa hoje, ela não tem nenhuma política interna em vigor para verificar se quem entra no Brasil ou sai do Brasil é vacinado. Sendo que em outros países tem. Sendo que, por exemplo, você não vai conseguir entrar na Índia, você não vai entrar no Nepal. Não estou nem falando de Estados Unidos, não estou falando de Europa, né? Eu estou falando de Índia. Sim. Você não vai conseguir entrar na Índia, você não vai entrar no Nepal, você não vai entrar na Indonésia se você não for vacinado com febre amarela. E hoje, mais países ainda estão exigindo a sua vacinação. E não adianta, porque eu tenho que apresentar isso à imigração do país que está me recebendo. Aqui no Brasil, não se estabelece, por exemplo, nenhuma política para saber se o sujeito é vacinado ou não é, se ele está vindo de uma área mais insegura ou não. Aqui, infelizmente, entra todo mundo com qualquer coisa, né? E aí, o que está acontecendo? Vamos atender a questão humanitária da Venezuela. Eu acho que tem que atender o que aconteceu lá. Inclusive, todo esse desmando. Nós temos a nossa parte de culpa, sim, por causa da política praticada pelos governos anteriores. Então, nós colaboramos também, de uma certa maneira, para a manutenção do que está aí. Então, óbvio, você tem agora que ajudar essa população que está atravessando fronteira a pé, em estado de desespero, faminta, sem absolutamente nada, até por uma questão humanitária. Nós não temos vínculo histórico com eles. Eu não tenho essa preocupação histórica. Não tenho preocupação histórica com Haiti, não tenho preocupação histórica com absolutamente ninguém. Mas nós temos uma preocupação, sim, humanitária, tá? Mas o humanitário, essa política humanitária, ela tem que existir para os dois lados. Ela tem que existir, sim, para esse migrante que está chegando nessa situação de penúria, mas tem que existir também para uma população vulnerável, que terá um contato imediato com esse grupo e que também precisa ser atendida. Mas é assim, nós estamos atendendo haitianos, nós estamos atendendo os venezuelanos, estamos atendendo o pessoal lá da Europa Oriental, mas nós não estamos atendendo a nossa população. A nossa população. Esse é o problema. Primeiro, você tem que cuidar da sua casa e depois da casa do vizinho. Sem dúvida. Então, isso é injusto, né?
você cuidar, abrir a fronteira para pessoas Mas isso é estrangeiras e não típica, por cuidar exemplo, daqui. quando a gente fala de sistemas Humanitário, políticos, você cuida do humanitário do mundo, mas não cuida do seu humanitário, dos quando seus você filhos. trata, nós já temos mais de 1 milhão de pessoas aí em situação de fome quase que absoluta. Isso é uma realidade no Brasil hoje. Só uma coisa que eu queria falar, Selma, porque assim, hoje esse programa em São Paulo, claro que vai para outros lugares também, até fora do país, mas isso também não importa tanto, mas nós vivemos em São Paulo, então, se não tem uma pessoa como você, ou uma pessoa como a outra que faz estudos, né, para falar da situação de outros lugares fora São Paulo, nós não sabemos do que está acontecendo. Nós não sabemos, porque nós temos a visão daqui de São Paulo, onde você vai, você vê gente pobre, você vê mendigo, você vê pessoas vulneráveis, né, que até, não fala mendigo, né, é uma palavra meio antiga, mas você vê pessoas vulneráveis, você vê um monte de coisa, um monte de doenças, um monte de pessoas de rua. Mas isso não é tão ruim como em outros lugares. Tem lugares piores que São Paulo. Então nós vemos São Paulo, e aí quando eu fico sabendo, ou quando alguém me fala, né, de outros lugares, é muito pior do que aqui. Então quem mora em São Paulo realmente não tem ideia do que você fala, assim, da fome, da miséria. Não é verdade? Eu acho isso extremamente relativo, né? Eu diria, assim como existe Brasis, são 26 países dentro do mesmo limite fronteiriço, Sei. existem São Paulos. Existe São Paulos. É muito difícil a gente pensar de maneira macro num país de dimensões continentais como o Brasil, tá? Primeiro porque, veja bem, o que é viajar pelo Brasil, o que é conhecer pelo Brasil? Conhecer o Brasil. Se você quiser conhecer realmente o Brasil, se você quiser realmente viajar pelo Brasil, você vai depender de pelo menos uns 10 anos de estrada, praticamente sem parar, para você poder conhecer o Brasil inteiro, porque ele tem dimensões continentais. Dimensões continentais. Então, por exemplo, a Antártica é menor do que o Brasil. A Austrália, né, o continente, é um continente, é menor do que o Brasil. Então, você vai vendo situações, o tamanho dessa terra, que é uma coisa realmente extraordinária. Aí, bom, quando você pensa que nós temos 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima, sendo que o brasileiro é um cara que ocupou a faixa litorânea e abandonou praticamente a faixa continental, então você tem forte concentração de população na faixa litorânea, mas você tem um vazio demográfico muito grande quando você vai entrando pela parte continental, você já vai começar a ver que as coisas são bem mais difíceis do que aquilo que a gente possa imaginar. E muito mais diversificadas do que aquilo que você possa imaginar. Eu não quero me estender muito, eu tenho uma experiência muito grande pelo Brasil e tenho experiências que vão desde estar andando no Mato Grosso e uma criança vir passar a mão para ver se saía tinta do meu corpo. No Mato Grosso? Nunca tinha visto um negro. Ela só tinha visto na televisão, então obviamente que ela achava que era pintado. Né? Era uma criança. Até passar por... Eu lembro que eu estava em Jericoacoara, em 1986, ali não tinha luz, ali não tinha nada, ali não ia absolutamente ninguém. E eu lembro que uma senhora, mulher de pescador, ela saiu na janela. 80% do que ela falou eu não entendi mesmo. Eu fiquei olhando assim. Tentando entender. Com aquela cara. Aí eu lembro que ela olhou para mim e fez assim: você é estrangeira. Agora eu tô entendendo. Isso deu para entender. Sim. Por que você não me entende? Você é francesa.
Aí, porque não ia, não tinha, era um lugar que só ia mochileiro e a maior parte era estrangeiro, sei, entendeu? Aí eu fiz assim, eu falei, não, eu sou brasileira. Ela fez assim, como? Então, você fala, isso é Brasil. Deise Seara, artesanatos em EVA e confeitaria, bolos, doces, salgados, www.facebook.com/Deise Seara ou ligue 95050 1101. E agora o Naves Ferraz com o canal de informação. Nesse vídeo o tema é PL do veneno. Extremamente interessante porque fala sobre aquilo que coloca no alimento. O agrotóxico, né? Agrotóxico, vocês sabem que eu perco as palavras, né? Os agrotóxicos, tá? Então isso é de extrema importância, precisa tomar muito cuidado com a alimentação, tá? Eu vou começar, é que eu não tenho lugar em casa, senão eu faria uma agricultura de subsistência, né? Isso se orgânico, o solo, né? Hoje tá orgânico, muito... é isso se o solo não estiver do Brasil, todo estiver contaminado aqui de São Paulo, né? Tá? Então vamos lá. Olá a todas e todos. Diga não ao PL do veneno. Tramita no Congresso Nacional Brasileiro, patrocinado pela bancada ruralista, uma série de medidas que se resumem no PL do veneno. Este projeto de lei visa violar alguns dos direitos fundamentais do ser humano. Direito à liberdade, à vida e à saúde de todos nós. Na medida em que altera as nomenclaturas de agrotóxicos para defensivos fitossanitários, ele não permite que o consumidor escolha bem, conscientemente, os alimentos que quer ou não consumir. Ao liberar o uso indiscriminado, sem as devidas regulações ambientais, sanitárias, ele permite que o trabalhador, principalmente o de baixa renda, manipule livremente este tipo de veneno. Ainda macula as populações tradicionais e cria desastres ambientais na medida que todo o ecossistema é severamente prejudicado com este tipo de medida. Diga não ao PL do veneno. O agro é tóxico, o agro mata. Seja consciente, diga não ao PL do veneno. Informações mais detalhadas estarão na descrição deste vídeo. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Bar e Pizzaria Velho Oeste, www.velhooestebar.com.br. Antes da nossa agenda cultural, eu gostaria de agradecer a todos vocês que compareceram ao evento que nós tivemos no último dia 18, lá no Velho Oeste Bar e Pizzaria. Israel, obrigada, um beijo para você. Foi uma noite maravilhosa, brilhantada pela presença das bandas Next Station. Muito lindinha você, filha da Adriana. O Reptiles, que eu adoro, um beijo para vocês também, meninos. E o Horizonte Paralelo, que eu conheci no sábado, uma simpatia maravilhosa, tá? Então, vocês estão vendo aí alguns momentos da apresentação das bandas. Foi uma incrível viagem por todas as vertentes do rock nacional e internacional. São muito boas essas bandas, tá? Nós vamos ter outros eventos também. Vale muito você curtir a rede social dessa galera e acompanhar suas apresentações. Então, deem uma olhadinha aí, tá? No dia 23 de agosto, no SESI Itapetininga, dia 24 de agosto, no SESI Piracicaba, dia 25 de agosto, no SESI Sorocaba, dia 29 de agosto, no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, e no dia 14 de setembro, Auditório de Ibirapuera, em São Paulo, com participação especial de André Matos, estará o meu maravilhoso compositor Cortioli, que já toquei várias músicas dele no programa. Dia 25 de agosto, as bandas Rock Frajola, é uma banda de rock
pop rock autoral, e a Horizonte Paralelo para o Bar Velho Oeste, na Rua Antônio Mariani, 322, na Previdência. Dia 27 de agosto, a banda Tonelada, da década de 1980, se apresentará no Bourbon Street às 21h30, na Rua dos Chanés, número 127. Quem for, vai me encontrar lá também, tá ok? Dia 28 de agosto, lançamento Exu Não é o Diabo, com Alexandre Comino, na Livraria Cultura, da Avenida Paulista 2073, às 21h30. Dia 27 de outubro, reinauguração do Clube do Bode, com feijoada no Rotary Vila Formosa, na Avenida Vereador Abel Ferreira, número 1501, na Água Rasa, das 9 às 21 horas, entrada franca. E no dia 24, o convite que eu já fiz, vou reforçar para a formatura lá no Quartel-General do Ibirapuera, no Comando Militar do Sudeste, que é na Avenida Sargento Mário Cosel Filho, 222, no Ibirapuera, às 10h30 da manhã. Eu vou estar lá também, vou estar lá, vou te procurar lá, tá? Pode procurar, estarei lá. Tá legal. Então, olha, lembrando a vocês que no evento da reinauguração do Clube do Bode, nós teremos também crepes, churrasco, batata suíça, espetinhos, doces, etc. Música ao vivo com diversas bandas e apresentação de projetos culturais com associações beneficentes como coral, dança e outras atividades. O convite para a feijoada custa R$ 60. Vocês podem comprar comigo no 99724 1111. Não perca essa oportunidade de estar presente e conhecer pessoas incríveis. Gente, vai ter muita gente lá, porque esse evento ele está sendo muito divulgado, tá? E a outra curiosidade para vocês, vejam só nessa imagem da banda Tonelada, e adivinha só quem aparece que faz parte desta legendária banda? Nada mais, nada menos do que Vicente Fracino, o líder da banda Rock Frajola, que vai estar no dia 25 no Velho Oeste Bar, tá ok? Então, nós vamos encerrar. Você quer falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar o programa? Queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro, sobre o Dia do Soldado, e dizer que o Exército está sempre à disposição da população, tá? Sempre que vocês precisarem de alguma informação, nossas redes sociais, nossos sites estão todos à disposição, como eu já falei, o www.eb.mil.br. Nas redes sociais também, nós temos Twitter, tem Facebook do Exército, só procurar Exército Brasileiro, e eles são todos continhas verificadas, então dá para a pessoa saber que aquele perfil é de verdade, para não pegar informação falsa por aí, que hoje em dia essas fake news estão terríveis. Então siga a gente nas redes sociais e muito obrigado pelo convite. Obrigada a você, obrigada ao Exército Brasileiro. Eu vou declarar assim a minha paixão pelo Exército, pelas Forças Armadas Brasileiras, tá? Eu nasci, né, no 4º Comando Aéreo da Aeronáutica, então assim, vivi no quartel, então talvez seja por isso que eu ame. E meu pai também amava, né? Então eu acho muito legal. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E vamos encerrar aqui com a música Highlander, do álbum A Magia da Música Celta, do Cortioli, tá ok? Nós vamos tocar uns 25 segundinhos e aí colocar o link de novo para você ouvir essa maravilhosa música, tá bom? Gente, até o próximo programa com alguma novidade do Exército, né, também, Pode porque deixar. agora ele vai me passar uma informação pequena, e nós vamos ver um filme também do Exército, né, junto com antes da música, nós vamos ver um filminho do Exército, né, que é em homenagem, com a nossa campanha tá? do Dia do Soldado. Isso, da campanha do Dia do Soldado. E vamos ver se no próximo programa ele consegue mandar para mim também algumas coisinhas para nós sabermos o que é o Exército Brasileiro, para nós amá-lo também, tá ok? Pode deixar. Tchau, gente, um beijo, até o próximo programa. São eles que defendem nossas riquezas e garantem a soberania. São eles que constroem estradas, atuam em catástrofes naturais e em garantia da lei e da ordem. Pelos valores e dedicação, conquistam a nossa confiança. Por toda ajuda e disponibilidade permanente, nosso respeito e agradecimento. Soldado do Exército. Por você, por todos. 25 de agosto, Dia do Soldado.